Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito feliz, muita carinha conhecida. Muito bom a gente matar saudade, né? Por aqui. Isso facilita a nossa vida para a gente poder rever e se encontrar aqui de alguma forma. E muito bom, né, gente? Muito bom falar de TO, falar de IS. Ah, a gente não cansa. Isso porque a gente já falou e já trabalhou o dia inteiro, né? Então tá todo mundo. Mas é sempre bom, né? A gente escutar outras conversas, né? Diferente aí um pouquinho. Só estou dando um tempinho, né? Estou muito feliz que muita gente está aqui conosco. E então eu acho que a gente já poderia ir começando, né? Porque a hora vai passando e eu sei que à noite já está todo mundo um pouco cansado, porque teve o dia todo aí de trabalho. Então, gente, eu queria agradecer muito, né? Primeiro de tudo, a tantos terapeutas ocupacionais que estão aqui junto conosco, profissionais, né, da terapia ocupacional, mas também alunos que estão aí se formando e que estão aqui para escutar um pouquinho dessa riqueza que é escutar o Gustavo falar, né? Eu acho que para quem não conhece ainda, eu vou pedir depois para ele se apresentar, mas é uma pessoa, né, assim, que mora no meu coração e assim, né, a gente tem uma história bastante grande em relação à profissão, à TO, à integração sensorial, de congressos que a gente participou, de cursos, veio aqui para o Brasil para dar, eu também fui para outros países da América Latina para aprender com ele. Então, eu tenho certeza que, né, vai ser uma conversa muito rica, muito positiva aqui, né, que só vai agregar muito conhecimento. Eu quero, né, agradecer a vocês. Quero te agradecer muito, Gustavo, de coração, de você estar aqui conosco hoje. Eu sei como é a sua vida. Muchas gracias, Ligia. Cada dia, não sei nem dizer para vocês em que país que ele está hoje, tá, gente? Porque esse homem, ele é do mundo, né? Então, quero agradecer muito, né, a possibilidade de abrir esse espaço para a gente conversar um pouquinho hoje aqui, principalmente de algo que talvez a gente faça parte do nosso dia a dia, né, de trabalho, mas mais do que tudo falar sobre a prática da integração sensorial, né, da avaliação, da prática, de mão na massa mesmo, porque às vezes a gente conversa mais né, pontos específicos, mas esse assunto que a gente já precisa escutar um pouco mais sobre isso, né? A gente tem que avançar um pouquinho mais. Também quero agradecer ao Lios, que com certeza a maioria de vocês conhece o Lios, e está sempre aqui com a gente também, que faz uma tradução maravilhosa, e ele vai fazer aí uma tradução aí mais consecutiva, né? Conforme o Gustavo vai falando, ele também vai aí traduzindo. E aí, assim, Gustavo, eu acho que é melhor, né, antes de tudo, você se apresentar, né, dizer para, porque acredito que tenham, pode ser que tenha algumas pessoas aqui que ainda não te conheçam, mas aí eu acho que é melhor você falar sobre você. Yo soy Gustavo Reynoso, soy argentino, Boa noite a todos, sou Gustavo Reynoso, sou da Argentina. pero me fui a vivir a los Estados Unidos por mucho tiempo para hacer mi doctorado y me quedé viviendo en los Estados Unidos por casi más de 30 años casi. Mas eu fui fazer o meu doutorado nos Estados Unidos e acabei ficando por lá durante mais de 30 anos que eu moro nos Estados Unidos. Mi PhD, mi doctorado es en pediatría clínica y tengo un máster en estadística también, en análisis de datos. Tenho um doutorado meu doutorado na parte clínica e eu tenho também uma formação de estatística, sou estatístico também. Soy parte de los instructores de la Universidad del Sur de California que enseñamos integración sensorial internacionalmente. Faço parte do grupo de instrutores da Universidade do Sul da Califórnia, da USC, que a gente ensina pelo mundo afora a integração sensorial. Y en este momento estoy vinculado a esa universidad y a una universidad en Argentina. E nesse momento eu estou vinculado a essa faculdade da USC nos Estados Unidos, assim como uma faculdade e uma universidade também na Argentina. Y estoy interesado en muchos temas de terapia ocupacional, pero integración sensorial siempre ha sido como el abordaje que he elegido para trabajar con niños, con adolescentes y con adultos.
E eu tenho muito interesse, de modo geral, na terapia ocupacional, mas normalmente eu tenho focado muito mais, o meu interesse principal é na integração sensorial e trabalhar com essa intervenção em crianças, adolescentes e adultos. Ok. Então vamos lá, gente. Eu, né, preparei aqui um roteiro básico para a gente, né, fazer um aquecimento aí. E eu peço, gente, que vocês fiquem conosco até o final, porque tem aí algumas coisas legais aí para a gente, que a Gudens Cursos vai trazer para nós, né? Então, né, além da gente conversar muita coisa aqui sobre a prática clínica e tal. E a gente vai ter aí algumas oportunidades aí para a gente também pensar um pouquinho no nosso próximo passo aí, principalmente em relação à formação prática na integração sensorial. Então, Gustavo, assim, né, algo que me parece que eu sei que você, né, você olha para o lugar que você está trabalhando, mas você é uma pessoa que sempre está olhando, né, para outros países também, e principalmente nos países que você ensina, né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Você quer falar isso para ele? Gustavo, Ligia está haciendo una pequeña introducción. Vamos a hablar un poco sobre varios asuntos hoy, pero principalmente mencionando el tema que tú tienes esa visión bastante amplia, bueno, en los diferentes países por donde pasas y también una visión muy amplia sobre la terapia ocupacional e integración sensorial. Perfecto. Então, Gustavo, tem, né, uma questão que nós percebemos aqui no Brasil, que a demanda, né, por terapeutas ocupacionais especializados na integração sensorial cresceu muito aqui no Brasil. E acredito que isso foi impulsionado mais do que tudo, né, ou sobretudo mesmo pelo aumento do diagnóstico de autismo. Me parece assim, que eu tenho um pouco esse marco, mais do que tudo aqui no Brasil, pelo menos, né, a partir do momento houve um aumento muito grande de diagnósticos de autismo, também, né, em paralelo, a gente nota que essa oferta, essa demanda para terapeutas ocupacionais qualificados aumentou muito. No entanto, o que que eu penso, né? Assim que nós vimos que não tem, né? Não tem uma quantidade de terapeutas ocupacionais qualificados para esse tamanho, para essa demanda e para essa necessidade que nós temos, né? De terapeutas ocupacionais. Então, eu queria escutar um pouquinho se isso você pensa, isso acontece aqui no Brasil, acontece em outros países da América Latina. E o que que você acha que está faltando, né, para essas formações mesmo, para que aconteça, né, que a gente consiga atender toda essa demanda aí que está colocada? Vale, resumiendo un Eh, poco, Gustavo, bueno, lo- ¿quieres contestar directo? Dale. sí, lo tengo, lo tengo. A mí me parece, Ligia, que una de las cosas centrales que tenemos que mirar Eu acredito, Lígia, que um dos pontos centrais que devemos olhar. es que por mucho tiempo nosotros tratamos de evaluar, proporcionar servicios para niños y para familias. Y si uno va 20 años hacia atrás, 25 años hacia atrás, era muy difícil antes. E, na verdade, assim, o que a gente tenta fazer muito hoje, essa questão de poder avaliar para oferecer um bom serviço para crianças e para famílias, se a gente olha muito tempo atrás, por exemplo, alguns 20 anos atrás, isso era muito difícil de acontecer, da gente poder fazer uma avaliação e poder prestar um bom serviço. Yo creo que en muchos países, no solamente América Latina, pero en Asia también y en Europa, hemos visto que la integración sensorial es conocida muy rápido. E nesse caso, assim, eu diria que não apenas na América Latina, mas também em alguns países, por exemplo, em Ásia, onde a integração sensorial tem crescido muito, está ficando muito em evidência, muito conhecida. Y una de las cosas que pasa a veces es que se conoce más, incluso en algunos lugares, integración sensorial en vez de terapia ocupacional. E o que acontece é que em alguns países, em alguns lugares, por exemplo, a integração sensorial tornou-se muito mais famosa e conhecida do que terapia ocupacional, inclusive. Eso ya pasaba antes, en el pasado también teníamos terapeutas del neurodesarrollo Isso já acontecia no passado também, que a gente tinha esses terapeutas do neurodesenvolvimento, que eran terapeutas ocupacionales, pero los conocían porque hacían neurodesarrollo. que eram terapeutas ocupacionais de formação, mas eram muito mais conhecidos porque trabalhavam com a terapia do neurodesenvolvimento. Yo creo que los terapeutas ocupacionales han jugado un poco con eso de yo hago integración sensorial, soy un terapeuta de integración sensorial, soy un terapeuta de neurodesarrollo y no nos hemos concentrado lo suficiente en la profesión.
E acredito que os terapeutas ocupacionais, de uma certa forma, têm um pouco brincado com essa questão de eu sou um terapeuta muito mais da integração sensorial, que acabam esquecendo um pouco não apenas a parte da formação, mas também aquela parte importante que são principalmente terapeutas ocupacionais. Un juego peligroso, un juego muy peligroso, E, na verdade, esse dali é um jogo muito perigoso que está acontecendo com muitos terapeutas ocupacionais. porque lo que nosotros tenemos que avanzar es la disciplina de terapia ocupacional primero. Porque o que a gente precisa avançar primeiro é a disciplina da terapia ocupacional. Yo entiendo que el público nos conoce por integración sensorial y demanda la integración sensorial, pero tenemos que tener cuidado. Eu entendo que as pessoas conhecem a gente, de fato, a principal demanda vem por causa da integração sensorial, mas a gente tem que ter muito cuidado que nós somos principalmente terapeutas ocupacionais. En relación a qué está faltando, Ligia, en relación a las formaciones actuales y qué necesitaría cambiar desde mi perspectiva. Em relação a essa questão que você me pergunta sobre o que tem mudado, o que deveria mudar, principalmente em relação à parte da formação acadêmica, da formação profissional, desde o meu ponto de vista, Tenemos que detenernos un poquitito y empezar a preguntarnos qué es una práctica ética. precisamos primeiramente nos perguntar o que é uma prática ética. Tenemos que tener cuidado, Ligia, con esto. E nós precisamos, Lícia, ter muito cuidado com isso. Porque una de las cosas que está pasando es que yo entiendo que la demanda ha crecido tan rápido, muy rápido, fuera de control casi. Porque uma das coisas que está acontecendo é que essa demanda tem aumentado muito, muito rapidamente, quase que saindo um pouco do nosso controle. Entonces yo entiendo a los terapeutas ocupacionales tomando esas posiciones porque hay que ofrecer algo para esa demanda. E por isso eu entendo os terapeutas ocupacionais ocupando esse lugar, porque a gente, de uma certa forma, tem que dar conta também dessa demanda que tem aumentado. Pero tenemos terapeutas ocupacionales proporcionando servicios de integración sensorial sin la debida formación. Mas nós temos alguns terapeutas ocupacionais oferecendo um serviço de integração sensorial sem a devida formação profissional. Y eso a mí siempre me causa un poco de sorpresa, E, na verdade, isso sempre provoca muita surpresa para mim. porque incluso en algunos cursos de formación, le dije, usted ha estado presente, Porque mesmo em alguns cursos de formação, Lígia, em que você esteve presente, usted tiene por ahí algunas preguntas de terapeutas ocupacionales en relación a integración sensorial. você escuta algumas perguntas de terapeutas ocupacionais em relação à integração sensorial Y ellos parecen estar muy seguros de ciertas cosas en integración sensorial. e parece que eles têm muita certeza sobre algumas coisas da integração sensorial. Y uno se pregunta, ¿este es el curso uno o el curso 2? ¿Cómo están tan seguros? E a gente se pergunta, mas se nós estamos no curso 1, no curso 2, como é que eles podem ter tanta certeza? Cuando ni siquiera están quizás con el 20 o el 25% de la formación requerida en integración sensorial. Quando sequer eles têm essa formação do 20 ou 25% daquilo que é requerido para que eles tenham uma certificação e uma formação completa em integração sensorial. Ese grado de certeza, de seguridad, es un fenómeno nuevo. Nosotros no teníamos eso antes. E eu acho que esse nível de É. certeza é um fenômeno novo que a gente não tinha antigamente. Yo creo que una de las cosas que pasa con los terapeutas ocupacionales es su generosidad. E eu acho que uma das coisas que acontece com os terapeutas ocupacionais também é a questão da generosidade. Entonces compartimos con todo el mundo lo que sabemos acerca de integración sensorial. E por isso a gente acaba compartilhando com todo mundo que a gente conhece sobre integração sensorial. Circula por las redes, por emails, por grupos de discusión. E a gente acaba circulando essas informações, né, por e-mail, por Instagram, pelas redes sociais, de modo geral. La gente lee esa información As pessoas estão lendo essas informações y hace como un proceso de autoconvencimiento de yo sé esto. e parece que está tomando um processo de autoconvencimento, de acreditar que sabem o que estão fazendo. Pero cuando uno empieza a examinar eso con más cuidado, Mas quando a gente começa a examinar isso com um pouco mais de cuidado, no se pueden responder preguntas teóricas, a gente não consegue responder, por exemplo, algumas perguntas teóricas. no se puede hacer una buena evaluación o una intervención A gente directa não, con el niño. a gente não pode fazer uma boa avaliação e nem uma intervenção direta com a criança. Uno ve videos de intervención y dice, esto no es lo que nosotros estamos tratando de enseñar. A gente assiste alguns vídeos, por exemplo, de intervenção e a gente fica surpreso porque não é isso que nós estamos tentando ensinar. Empiezan a circular reportes profesionales de terapia ocupacional en integración sensorial. E começam a circular alguns relatórios, por exemplo, de profissionais trabalhando com terapia de integração sensorial. Y son reportes que tienen errores teóricos y
prácticos muy, muy importantes. E, na verdade, são relatórios com alguns erros do conceito teórico e também da parte prática que são muito graves, que são muito sérios. Y eso yo creo que empieza a desprestigiar un poco el abordaje de integración sensorial, pero también la disciplina de terapia ocupacional. E acredito que isso acaba desprestigiando um pouco não apenas a abordagem da integração sensorial, mas também a disciplina de terapia ocupacional. Ahora, yo quiero que todo el mundo sea capaz de trabajar, ganarse la vida y tener una buena calidad de vida. Agora, certamente eu quero, né? Eu torço muito para que todo mundo consiga, de fato, trabalhar, espalhar o conhecimento e ganhar também a vida. Yo entiendo que las formaciones son caras, uno tiene que tomar tiempo, etcétera. Eu entendo que as formações e os cursos são bastante caros, que a gente gasta muito tempo também, Pero a mí me parece que si nosotros vamos a ofrecer un servicio mas eu acredito que se a gente vai oferecer um serviço de salud y profesional, tenemos que tener las credenciales necesarias para hacerlo. de saúde e um serviço profissional, nós precisamos estar acreditados e ter as credenciais necessárias para poder oferecer adequadamente o serviço. Imagínese ir a un médico, una enfermera, un psicólogo que no tenga la capacitación para tratarnos, o sea, sería muy grave eso. Imagine, por exemplo, você passar por um médico, por uma enfermeira, talvez por um psicólogo que não tem essa formação profissional suficiente para tratar vocês. Eso está pasando en este momento en integración sensorial muchísimo más de lo que nosotros queremos reconocer. Isso está acontecendo na integração sensorial, no mundo da integração sensorial, muito mais do que a gente gostaria de reconhecer. Entonces, para resumir, si usted me pregunta qué tenemos que cambiar de la formación actual, yo creo que nada, la formación es muy buena en este momento en integración sensorial. Para resumir, se você me pergunta o que a gente deve, por exemplo, mudar em relação à formação profissional, acredito que nada. Eu acho que a formação profissional que a gente oferece hoje em dia é de muito boa qualidade. Pero tenemos que hacer que los terapeutas ocupacionales razonen Mas precisamos fazer com que os terapeutas ocupacionais raciocinem de manera ética y protejan a la profesión y a todos los abordajes de la profesión, incluyendo integración sensorial. de uma forma ética e que elas consigam também proteger não apenas a terapia ocupacional como disciplina, mas também a integração sensorial como uma abordagem. Perfeito, Gustavo, porque a questão da que você aponta em relação à terapia ocupacional, isso é uma preocupação muito grande, porque me parece que as pessoas estão tão preocupadas no sentido de ter uma especialização, porque a integração sensorial é top, a integração sensorial é que dá dinheiro. Mas nós temos uma profissão de base, que somos terapeutas ocupacionais. E não sei se você percebe isso, e você falou no início, é um risco mesmo. Porque Ujú. hoje eu vejo, por exemplo, né, só fazendo uma analogia em relação à fonoaudiologia, por exemplo. Então, temos as crianças autistas, que têm, logicamente, um problema de comunicação. Então, você vê as fonoaudiólogas somente trabalhando com fala e linguagem. O motor oral, que tem um monte de problemas aí, você não encontra mais fonoaudióloga fazendo isso. E me preocupa porque, de repente, estamos correndo o mesmo risco, É, entende? Né? Porque integração sensorial, sim, mas é uma abordagem entre outras tantas, e aquela mesma criança que precisa da integração sensorial, também precisa, nós precisamos olhar para a questão da atividade da vida diária, do brincar, da escola. São várias outras questões de desempenho que faz parte da vida dessa criança e que, de repente, parece que não é mais muito isso, que mais que olhar para isso, né? Porque o nosso foco só está ali, de fato, na integração sensorial. Então, isso me preocupa muito, porque o que eu sempre, antes de tudo, antes de ser TO da integração sensorial, eu sou terapeuta ocupacional. claro, Que escolha claro, foi essa, claro. não é? Então, que é um fato importante. Quem entendeu tudo, né, Lils? Entendiste, Gustavo? Sí, Te hago un sí, resumen. entendí Estou falando perfectamente, Vale. um pouco perfectamente. mais devagar, porque eu sei que você, né, No, consegue. E um outro ponto, Gustavo, que eu acho que é importante a gente falar, e você já tocou, porque nós temos não sei se eu só posso chamar de uma falha, mas algo que também me incomoda muito em relação a isso, a nossa formação, principalmente, e aqui no Brasil, nós estamos bastante
como é que eu digo assim, falta muito em relação a isso, que é as questões em relação aos instrumentos, no processo de avaliação, né? Ujú. Então, eu ainda vejo muitos terapeutas ocupacionais achando que a gente aplicando um perfil sensorial apenas, né? Ou seja, um SPM ou um perfil sensorial, isso é suficiente para nós termos uma avaliação sobre aquela criança que a gente precisa avaliar na IES. Então, eu queria também, se você pudesse, Gustavo, um pouquinho mais em relação a esses instrumentos que realmente que temos, né, a importância desse respaldo científico mesmo para a gente poder aplicar. E também assim, Gustavo, porque às vezes eu tenho uma sensação, isso é só aqui no Brasil ou na América Latina, também Ah, tem essa questão, entendeu? Porque às vezes é nós, né, que está no. acontecendo isso, mas não sei aí. Eh, sí, yo creo que lo primero, Ligia, es que integración sensorial tiene una tradición muy fuerte en relación a medición y a instrumentos de evaluación. Na verdade, Lígia, a primeira questão é que a integração sensorial ele tem uma questão muito importante em relação a essa parte da avaliação e a parte da medição. Cuando la doctora Giner se empezó a trabajar y hay algunas notas biográficas acerca de su trayectoria profesional, Quando a doutora Tineiros começou a trabalhar, na verdade, tem muitas notas biográficas sobre toda a sua trajetória profissional. se encontró con que no tenía buenos test para medir lo que ella estaba viendo en su práctica clínica. Ele encontrou que ela não tinha testes bons suficientes para poder avaliar aquilo que ela estava observando na sua prática clínica. Y una de las primeras cosas que hizo, se abocó mientras trataba niños a desarrollar instrumentos de medición. E uma das coisas que ela fez muito bem enquanto ela tratava algumas crianças, observava crianças, ela também desenvolveu alguns instrumentos de avaliação. Y así es como surgieron los test del sur de California, E dessa forma que surgiram, né, que apareceram os testes do sul da Califórnia, que son los precursores del CEP. que são os precursores do teste do SIPT. Y eso también, a través de su enseñanza, o sea, abrió la puerta a muchos otros investigadores a desarrollar otros instrumentos de evaluación. E isso acabou também abrindo a porta para muitos outros pesquisadores poderem desenvolver alguns outros instrumentos de avaliação. Para mí, una de las cosas que es central, no solamente como terapeuta ocupacional, pero esto es en psicometría y hay consenso internacional en esto, Para mim, uma questão muito importante, não apenas como terapeuta ocupacional, mas também na parte da psicometria, e tem muito consenso mundial sobre isso, que tenemos que ser un poco cuidadosos acerca de lo que hacemos con instrumentos que se han sido desarrollados en otros países. e precisamos ter muito cuidado e cautela com instrumentos de avaliação que foram desenvolvidos em outros países, Yo creo que hay muchísima confusión acerca de eso porque na verdade tem muita confusão sobre isso, y mucha gente que repite lo que otras gentes dicen, pero terminan repitiendo cosas que no tienen ningún sentido. e tem muita gente repetindo aquilo que outras pessoas disseram, mas muitas vezes nem faz tanto sentido. Por ejemplo, hablan todo el tiempo de un instrumento es válido, está validado ese instrumento. Por exemplo, se fala muito sobre um instrumento ser válido, se esse instrumento de fato está validado. Un instrumento no puede validarse. Um instrumento Nunca, não pode ser validado. nunca. ¿Ok? Porque la validación no es una propiedad de un instrumento. A validação, nesse caso, não é a propriedade de um instrumento. O sea, incorrectamente decimos que un instrumento o una evaluación está validada en Brasil. E, portanto, é incorreto afirmar que um instrumento ou que uma avaliação está validada no Brasil. Un instrumento nunca se valida. A gente nunca valida um instrumento. Lo que se valida son las inferencias que nosotros hacemos al usar ese instrumento. O que a gente valida são as inferências que a gente faz quando a gente usa o instrumento. Por ejemplo, nosotros tenemos el perfil sensorial o cualquier otra evaluación, el SPM, cualquier instrumento. Por exemplo, nós temos o perfil sensorial, pode ser também o SPM, a medida de processamento sensorial, qualquer outra avaliação. Lo que es válido es si cuando uno lo toma con un paciente, O que é válido de fato é se quando a gente faz esse teste ou aplica ele num paciente, si las inferencias que estamos haciendo son correctas o no. se as inferências que a gente está fazendo estão corretas ou não. Y las inferencias que estamos haciendo con esos instrumentos son de E as, poblaciones o muestras de otros países. e as inferências que a gente faz com esse instrumento e com essa população, normalmente são populações de outros países.
Entonces, cuando uno empieza a sacar números, puntajes, etcétera, tiene que tener mucha precaución. E por isso, quando a gente começa a trabalhar a parte da pontuação, dos números, etc., é muito importante que a gente tenha muita cautela e precaução. Porque esas inferencias realmente no aplican en un país como Brasil, como Argentina, como Perú, etcétera. Porque essas inferências nem sempre aplicam em países como, por exemplo, Brasil, Argentina ou Peru. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos primero? Portanto, o que nós precisamos primeiramente? Un profesional educado que entienda medición Profissional formado que entenda sobre medição y que entienda cómo nosotros hacemos para medir los constructos que son importantes en integración sensorial. e que entenda como é que a gente faz para medir construto que é importante na integração sensorial, ¿Cuál ha sido la historia de medición de ese constructo? qual tem sido a história de medição desse construto ¿Y cómo podemos hacer para medirlo hoy en 2026? e como podemos fazer para medir isso hoje em 2026. Por ejemplo, nosotros medimos cosas como, no sé, control postural, Por procesamiento exemplo, vestibular. a gente mede, por exemplo, controle postural, processamento vestibular. ¿De dónde viene esa tradición? ¿Cómo fue medido a lo largo de la historia de integración sensorial? De onde vem essa tradição? Como foi medido ao longo da história da integração sensorial? ¿Y cómo podemos hacer para medirlos hoy en 2026? E como podemos fazer para medir isso hoje em 2026? Tenemos algunos instrumentos que han sido desarrollados en otros países que se pueden usar con precaución, Uhum. Temos alguns instrumentos que foram desenvolvidos em outros países e que podem ser usados com uma certa precaução, pero con mucha precaución en relación a los puntajes, porque no son puntajes que estén anclados en Brasil. mas muita preocupação e muito cuidado, principalmente com a parte da pontuação, porque essa pontuação a gente não consegue ainda ancorar isso claramente no Brasil. ¿Qué es lo que necesitamos? A mí me parece que necesitamos al menos 4 áreas de medición. O que nós precisamos? Eu acredito que precisamos pelo menos 4 áreas de medição. No solamente cuestionarios a los padres, sino entrevistas a los padres. Não apenas questionários para os pais, e sim entrevistas com os pais, De un terapeuta que entendiendo la teoría de integración sensorial haga preguntas relevantes acerca del niño a esa familia. e terapeuta que entenda muito bem o conceito e toda a teoria da integração sensorial para que possa fazer algumas perguntas relevantes à integração sensorial para esses pais, para essa família e para essa criança. Necesitamos hacer observaciones clínicas también, Precisamos também fazer observações clínicas, donde uno pone al niño en determinadas situaciones onde a gente vai colocar a criança em diversas situações y puede extraer datos en relación a cómo se desempeña el niño. e consegue extrair dados sobre o desempenho dessa criança. Podemos también usar algunos tests que son o de integración sensorial o de otros constructos que son relacionados. Podemos usar testes, né, que vêm puramente da integração sensorial ou então de alguns construtos que estão relacionados com a integração sensorial. Por ejemplo, hay muchísimas evaluaciones de desarrollo o, por ejemplo, de coordinación motora. Por exemplo, tem muitas avaliações sobre desenvolvimento, alguns outros sobre essa parte mais do desenvolvimento motor. Y sería bueno que si el niño es capaz de comunicar lo que le pasa, también le preguntemos al niño. E seria interessante que se essa criança consegue se comunicar, que a gente possa perguntar para essa criança também. Porque muchas veces construimos toda una teoría en relación a un cuestionario, pero no estamos preguntándole al niño o observando al niño directamente. Porque muitas vezes construímos toda essa teoria em relação a um questionário, mas a gente não está perguntando diretamente a essa criança. Y para que quede claro, esos 4 áreas E para que fique claro, essas 4 áreas se pueden hacer con muchos instrumentos diferentes. podem ser trabalhadas com muitos instrumentos diferentes. El razonamiento clínico del terapeuta ocupacional formado en integración sensorial O raciocínio clínico do terapeuta ocupacional formado em integração sensorial y entendiendo claramente que no hay un solo instrumento de evaluación para hacer eso. Hay muchos. e entendendo claramente que não existe apenas um instrumento de avaliação para isso, que nós temos muitos. En relación a si esta situación es particular en Brasil o en otros países de América Latina, Em relação à tua pergunta, se isso aqui acontece apenas no Brasil, também em outros países da América Latina, yo creo que está sucediendo en algunos países de manera diferente, eu acho que está acontecendo de forma diferente em alguns países, pero algunas de las intensidades de los problemas que uno ve en Brasil parecen ser únicos. mas alguma da intensidade de alguns problemas que a gente observa no Brasil parecem ser únicos. Y yo creo que esa intensidad muchas veces viene por E acredito muitas vezes que essa intensidade vem por causa de
terapeutas ocupacionales que están escuchando distintas voces terapeutas ocupacionais que estão escutando diferentes vozes, en vez de juntarse y tener ao, consenso acerca de qué es lo que Brasil quiere. ao invés de se juntarem muito mais e discutirem aquilo que realmente o Brasil quer. Uhum. Y me parece que si ustedes solamente escuchan a otros países y qué es lo que otros países están haciendo, E acredito que se vocês apenas escutam outros países e o que os outros países estão fazendo, corren el riesgo de no desarrollar algo que tenga que ver mucho más con Brasil que con el resto del mundo. vocês correm o risco de não desenvolverem alguma coisa que tenha muito mais a ver com o Brasil e não com o resto do mundo. Pero Uhum. Ligia, le voy a ser honesto, algunas cosas sorprenden de Brasil. Mas eu sou honesto com você, Lígia. Na verdade, tem algumas coisas do Brasil que me surpreende muito. Uhum. Por ejemplo, tener personas que no tienen o tienen muy, muy poca experiencia clínica, Por exemplo, ter pessoas que não têm nada ou muito pouca experiência clínica, proporcionando formaciones de integración sensorial para otros profesionales, eso a mí me preocupa. oferecendo formação profissional para outros profissionais. Eu fico muito preocupado com isso. Eso no se ve en otros países. A Sim. gente não observa isso em outros países. Yo creo que en otros países los terapeutas ocupacionales verifican un poco más con quién están realizando su formación. Eu acho que em outros países os profissionais, normalmente os terapeutas ocupacionais, verificam, conferem um pouco mais a quem são esses profissionais que estão oferecendo formação. Y creo que en algunos países de América Latina, alguna gente que no tiene experiencia clínica le daría miedo enseñar. E acredito que em alguns outros países da América Latina, pessoas ou profissionais que não têm muita experiência na prática clínica, acho que teriam um pouco de medo ou de receio de ensinar um curso. Creo que frenarían antes de hacerlo. Eu acho que eles pensariam duas vezes antes de fazer isso. Pero creo que quizás el entusiasmo que tiene la gente más joven por ahí o esta cosa de las redes sociales que nos pone ahí, nos expone a que todo, cualquier persona puede hacer cualquier cosa. Mas eu acho que um pouco tem a ver com essa questão dessa juventude, né, de todo esse entusiasmo ali dos profissionais mais jovens, recém-formados, e toda essa questão da exposição das redes sociais, onde muita gente pode aparecer em qualquer coisa. Y la verdad que lo he visto en algunos países, pero siempre termina mal. E, na verdade, eu já vi isso em alguns outros países, mas sempre dá errado. Pero me parece que Brasil se está viendo mucho más de lo que he visto eso en otros lugares. Mas eu acho que isso está acontecendo, pelo menos eu tenho visto um pouco mais isso no Brasil do que em outros países. É, porque eu entendo, Gustavo, que assim, eu acho que a construção de um instrumento de avaliação não é algo simples. A gente vê pelo, né, pelo SOS. Quantos anos, meu amigo, vocês trabalharam, se dedicaram para desenvolver esse instrumento, né? Não é uma coisa fácil, né? Precisa de dinheiro, precisa de investimento, enfim, né? Vários aspectos aí. Mas eu penso, Gustavo, que assim, que mesmo muitas vezes quando não temos um instrumento mais específico aí para trabalhar, nossa observação clínica também, que muitas vezes não é estruturada, porque nós temos crianças que conseguimos muitas vezes aplicar né, uma ferramenta de avaliação que conseguimos aplicar, pontuar, enfim ter toda essa condição, mas aí sim, e o nosso treino clínico, o nosso olhar clínico, muitas vezes pode ter uma desempenhar de outra forma. Porque, assim, essa questão realmente é uma dificuldade muito grande que a gente tem aqui no Brasil, né, gente? Assim, a gente não tem realmente instrumentos que são construídos, né, para nossa criança. Eu mesmo trabalhei com o Gustavo. O Gustavo tem um questionário sensorial maravilhoso. Ele não fala muito sobre isso, mas foi muito interessante esse processo que eu fiz junto com o Gustavo, que é um questionário que ele desenvolveu, um questionário que foi desenvolvido especificamente para crianças autistas, né, com dificuldades, porque não sei quantos de vocês, né, sabem sobre isso, tanto o perfil sensorial como o SPM, né, agora o dois que temos aí, não foram questionários que foram totalmente desenvolvidos aí especificamente para a questão das crianças com autismo. E o Gustavo desenvolveu exatamente esse que né, alguns anos atrás o que eu, né, trabalhei com ele, então tinham algumas terapeutas que talvez devam até estar aqui entre a gente, de países, de estados diferentes, então a gente fez uma coleta bastante robusta
de para conhecer qual era esse perfil sensorial de crianças de várias regiões do Brasil, porque também tem isso, né, gente? Uma coisa é a gente falar de um país piquitico e outra coisa é a gente falar do Brasil, que nós temos, né, pessoas de várias regiões, enfim. E foi muito interessante, tanto é que esse trabalho nós mandamos, né? Vamos ver se a gente vai conseguir, se vai ser aprovado. Mas nós mandamos lá para o México. Não sei se vocês já estão também sabendo do Congresso Latino-Americano. Esse ano vai acontecer no México, mais especificamente em Cancún. Então, esse é um trabalho que nós vamos apresentar, se for aprovado, né? Porque ali sim tem uma amostra bastante robusta de crianças brasileiras fazendo parte né, dessa coleta de dados aí. Então, é importante a gente, né, olhar para isso também e pegar e começar a fazer essas análises um pouco mais aí, aprofundadas, né? Já tem essas questões da avaliação e até a gente pegando um pouco dessa questão de que a gente sabe que muitas vezes o quanto nós conseguimos estar habilitado para aplicar mesmo uma avaliação que ela seja qualitativa como ela seja quantitativa, esse quantitativo vai fazer toda a diferença no resultado da avaliação. Então, também não adianta nós termos um monte de números ali, se aquela avaliação ela não foi aplicada, aquele teste foi aplicado de maneira correta, logicamente o resultado quantitativo vai ficar também totalmente alterado. E aí o resultado também vai, né, não vai ser compatível com aquilo que a criança. Agora, a partir, né, da nossa experiência, que eu acho que isso também é muito importante, que às vezes a gente não dá tanto valor, né, para o nosso olhar clínico mesmo. A gente também tem que aprender a observar a criança. Que às vezes assim a gente vai ter surpresas ali, que eu sempre, né, quando né, em curso ou em supervisão, eu falo quanto é importante no processo avaliativo nós podermos filmar um pouco a criança. Porque quando você vai rever o filme, você vai ter surpresa com alguns sinais que a criança está mostrando e que talvez tenha passado desapercebido. E para muitas das nossas crianças, principalmente para as crianças TEAs, que são né, nível 3 de suporte, crianças muito graves mesmo, que a gente não vai ter condição de aplicar um teste, né, padronizado ali, então o que vai contar mais do que tudo é o nosso clínico, né? Agora, aí sim é que a questão, e quando, né, o Gustavo traz isso de que muitas vezes, né, o terapeuta com pouco conhecimento, com pouca experiência, muitas vezes dá um resultado, né, para aquela avaliação muito superficial e que não tá condizendo realmente com o que o caso tá demandando ali. Então, é super importante realmente, porque no momento da avaliação, aí sim o nosso conhecimento teórico, ele vai ter um peso muito grande, né? Porque a partir desse conhecimento teórico, conseguir fazer essa análise da avaliação, que nem sempre é através de um instrumento padrão, e aí sim chegar numa conclusão de qual é a disfunção sensorial que a criança está mostrando ali, está apresentando, né? Então, são situações que aí sim, né, contar um pouco mais a experiência, o olhar clínico e também conseguir ser um pouco mais humilde e compartilhar realmente com outros profissionais que possa olhar com você, né, aquela criança e a gente chegar a alguma conclusão, né, do que a criança tem, uma conclusão um pouco mais efetiva. Gustavo, meu amigo, voltastes? Yo no O que sé qué passou? aconteció, no sé qué está aconteciendo, Mac. Aquí estoy. Não Tá, sei, mas tudo bem, estamos aqui de volta. isso. Então, Gustavo, até, né, para a gente evoluir um pouquinho aí, outra coisa também, Gustavo, que eu sinto muito, né, eu acho que também nós estamos compartilhando aqui com você algumas
dores mesmo, né, que nós sentimos e tem aí alguma dificuldade. Em relação, estava entrando assim um pouquinho mais na questão da prática mesmo, do dia a dia, após a avaliação, quando temos que definir aí principalmente os objetivos, né? E como fica confuso isso, a questão dos objetivos, né? Que aí que de certa forma traduz o ganho sensorial da criança, né? Mas como a gente vê esse ganho sensorial em relação ao desempenho e participação da criança, parece que fica alguma coisa deslocada, né? Então eu tenho um problema de planejamento motor, por exemplo, mas o que que isso significa no caso, né? Por exemplo, do desempenho, a gente olhar um pouquinho mais para a questão funcional, né? Então, e desse desempenho, da participação da criança. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, Sí, né? sí, 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 E entendí esses perfecto. objetivos aparecem assim, né? Um pouco Perfectamente. deslocado, né? Sí. Yo creo, Ligia, que uno de los problemas que tenemos es teoría, conocimiento teórico. Eu acredito, Lígia, que um dos principais problemas que nós temos é a parte teórica, os conhecimentos teóricos. Y por eso que mencioné los reportes antes. E por isso que eu mencionei agora há pouco a questão dos relatórios. Cuando un terapeuta ocupacional con formación en integración sensorial escribe un reporte, uno se da cuenta de cómo está pensando esa persona. Quando um terapeuta ocupacional com formação em integração sensorial escreve um relatório, a gente consegue entender como está raciocinando e como essa pessoa está pensando. Y Ligia, uno ve todo tipo de reportes. Lígia, a gente vê todo tipo de relatórios. Algunos reportes tienen, por ejemplo, cuadros, tablas con los resultados de los test. Tem alguns relatórios que, por exemplo, estão incluindo, apenas colocam ali, por exemplo, algumas tabelas apenas com os resultados dos testes Y una lista de problemas que tiene el niño. e uma lista de problemas que a criança tem. Pero eso no es como se escribe un reporte en terapia Mas não é ocupacional. dessa forma que a gente deve escrever um relatório. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, Então, cuando el conocimiento teórico de los constructos de integración sensorial es sólido, quando a gente tem um construto teórico e tem uma teoria muito sólida, es muy fácil escribir reportes que den cuenta de función y de participación. fica muito fácil escrever um relatório que ele dê conta da parte da função e da parte da participação. Particularmente si se hacen en colaboración con la familia, que es el estándar de oro que se sigue para escribir objetivos. Principalmente se são definidos e trabalhados conjuntamente com a família, que é o padrão ouro que a gente deveria seguir para definir os objetivos, as metas. Uno se sienta con la familia y es como, podemos buscar 3 o 4 cosas que nos indiquen que este niño se está moviendo en la dirección adecuada. E a gente senta normalmente e pergunta: será que a gente consegue mencionar ou talvez avaliar três ou quatro coisas que podem indicar para a gente que essa criança está de fato evoluindo, que está avançando através do tratamento? Pero tiene que haber una conexión clara entre habilidades, Mas tem que ter uma conexão muito clara entre as habilidades, destreza, destrezas, los puntajes de cómo fueron evaluados y dónde está el as, niño, as pontuações de como foram avaliados, onde se encontra essa criança, para preparar un objetivo que sea relevante y medible. para poder preparar um objetivo que seja relevante e mensurável. Y yo creo que esto tiene que ver también, Ligia, en cómo debería estructurarse el aprendizaje de integración sensorial en la clínica. E acredito que isso tem a ver também como que deve ser estruturada essa aprendizagem, por exemplo, da integração sensorial dentro da clínica. Le doy un ejemplo. Cuando un terapeuta nuevo trabaja en una clínica Eu vou dar um exemplo para você. Quando um terapeuta novo trabalha numa clínica y está aprendiendo integración sensorial, e está aprendendo integração sensorial, tiene un supervisor directo. tem um supervisor direto, Ningún reporte sale de esa clínica sin que el supervisor lo revise. nenhum relatório pode sair dessa clínica sem a revisão de um supervisor. Y ese reporte vuelve al terapeuta ocupacional 2 o 3 veces hasta que queda bien hecho. E esse relatório vai voltar duas ou três vezes para esse terapeuta ocupacional até que ele fique bem feito. Porque no solamente representa a ese terapeuta, representa la práctica clínica. Porque não apenas representa esse terapeuta, representa também a prática clínica. Pero si estamos apurados y los terapeutas empiezan a tratar en integración sensorial sin la formación de vida, Mas se a gente está muito apressado e os terapeutas ocupacionais começam a trabalhar integração sensorial sem a devida formação profissional, no tienen la formación correspondiente, no pueden escribir un reporte coherente, não têm a formação correspondente e não conseguem escrever um relatório coerente, entonces los objetivos de intervención está un poco así como una cosa
desestructurada, que no tiene sentido. E por isso os objetivos da intervenção parecem muito desestruturados e parecem uma coisa que não faz muito sentido. Y los papás por ahí no saben acerca de esto, Os pais talvez não saibam um pouco sobre isso, pero aprenden rápido también, Ligia. mas eles aprendem, Lígia, Sim. muito rápido. Y empiezan a moverse hacia los lugares donde se hace integración sensorial de manera seria. E eles começam a se movimentar para esses lugares onde oferecem integração sensorial de uma forma profissional e séria. Pero yo, o sea, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en integración sensorial, Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em integração sensorial, los 5 primeros años uno tiene un supervisor con el que se reúne todas las semanas. os 5 primeiros anos a gente tem um supervisor com que a gente se encontra, se reúne todas as semanas, Y, o sea, los reportes me volvían renglón por renglón con correcciones. e os relatórios, nesse caso, voltavam para mim, né, com correção feita linha por linha toda vez, durante muito Y tempo. uno no se toma eso como no sé, se toma eso como estoy aprendiendo. E a gente não leva isso como eu não sei nada, e sim muito mais como eu estou num processo de aprendizagem. Yo creo que ahora estamos como muy interesados en demostrar cuánto sabemos. Eu acho que a gente hoje em dia está muito interessado em querer provar e mostrar quanto a gente sabe. Y la mejor prueba para saber cuánto uno sabe es un video, un reporte escrito. En esas cosas se nota. E a melhor forma de provar isso, muitas vezes, quando a gente assiste um vídeo, de repente a gente lê um relatório, alguma nota de tratamento, a gente observa, percebe isso. Y yo creo que por eso es que muchas personas, Ligia, en este momento están teniendo dificultades en mostrar su trabajo. E por isso acredito que hoje em dia muitos profissionais estão com uma certa dificuldade de mostrar e provar o seu trabalho. No quieren mostrar su trabajo porque saben que el trabajo no puede dar cuenta de un trabajo serio. Eles, na verdade, não querem mostrar o seu trabalho porque eles sabem que esse trabalho não vai dar conta de um trabalho que está sendo feito de uma forma séria, Yo profissional. creo que para empezar y como una cosa de emergencia está bien, Eu acho que para começar como uma coisa tipo emergência, eu acho que está tudo bem. pero un terapeuta ocupacional, una persona con un grado universitario, tiene que rápidamente encontrar un supervisor y empezar a mejorar ese proceso. Mas um terapeuta ocupacional com uma formação acadêmica profissional universitária tem que encontrar rapidamente um supervisor que possa acompanhá-lo e guiá-lo nesse processo. No hay nada más deprimente que no Não tem nada saber mais, hacer el trabajo profesional de uno. não tem nada mais deprimente do que a gente não saber e não dar conta de fazer o trabalho profissional da gente. Y yo creo que uno puede mentir al resto de las personas, pero no se puede mentir a uno mismo. Uno sabe que no está haciendo las cosas bien. E a gente consegue talvez mentir para muitas pessoas, mas a gente não consegue A gente mentir para mesmo. nós mesmos, né? A gente sabe que não está fazendo um trabalho de forma séria. Me parece, Gustavo, que está se queimando etapas. Me entende? Claro, claro. Né, é um processo, é muito rápido e não é rápido, não é um processo rápido, não pode ser rápido, né? Porque você precisa realmente amadurecer cada uma dessas etapas, é um processo, né? E aí, Gustavo, eu entro assim, né? Eu acho que o que que você acha que é inegociável na integração sensorial? Que não dá para, né? Que assim, eu acho que principalmente naquela integração sensorial que a gente, de verdade mesmo, da integração sensorial lá, que a Diners propôs, né? O que que você acha que isso não tem, não dá, assim, Que talvez no isso é o sea que negociable. Qué buena pregunta. Uma ótima tem. pergunta. Alguma coisa inegociável? Qué buena pregunta. Yo creo que son varias cosas. Na verdade, assim, uma ótima pergunta. Acredito que sejam várias coisas. La formación posgraduación del terapeuta ocupacional y certificarse. Eso no es A, negociable. a formação, pós-graduação do terapeuta ocupacional, assim como a certificação, acredito que são inegociáveis. El ambiente físico donde sucede integración sensorial O tiene ambiente características físico, particulares que no pueden hacerse de cualquier manera. o ambiente Exatamente. físico onde acontece a integração sensorial tem características muito específicas e particulares e não pode acontecer em qualquer ambiente de qualquer forma. Nuestra conceptualización del juego y la motivación intrínseca del niño no es negociable. A nossa conceitualização sobre o brincar e a motivação intrínseca da criança também não são negociáveis. Y lo que tampoco es negociable es la relación terapéutica que establecemos con ese niño y con esa familia. Nem a gente consegue negociar esse vínculo, essa aliança ou relacionamento terapêutico que a gente estabelece com a criança e com a família. Isso não é negociável. Y quizás la última, Ligia, es que es
un abordaje centrado en la familia, centrado en el niño y basado en evidencia. E nesse caso, mais uma questão muito importante aqui, por último, Perfeito. essa questão que é uma abordagem centrada na família, centrada na criança e principalmente baseada em evidências. Uhum, Y uhum. basada en evidencia significa, Baseado em evidência significa es como cuando usted está cocinando una torta de chocolate, Ligia. que quando você está fazendo, por exemplo, uma torta de chocolate. Si usted sigue una mala receta, no funciona. Se você segue uma receita ruim, não vai funcionar. Basado en evidencia significa que nosotros somos capaces de proporcionar resultados específicos con esos niños y esa familia. Baseado em evidência significa que a gente consegue oferecer alguns resultados positivos que tenham um impacto muito claro na família e nessas crianças. Y si nosotros no podemos ofrecer eso es porque no lo sabemos hacer. E se a gente não consegue oferecer isso, é porque a gente não sabe como está fazendo. Pero uno no puede esperar esos resultados Mas a gente não pode esperar esses. si la persona administrando la intervención es una persona que no tiene formación Se a pessoa que está administrando essa intervenção é uma pessoa que não tem formação o no tiene el ambiente específico ou não tem um ambiente específico o no considera el juego en el niño ou não considera o brincar na criança o no entiende motivación intrínseca y alianza terapéutica. ou não entende motivação intrínseca e aliança terapêutica. Creo que son muchos factores que son innegociables, hay Na muchos. verdade, acho que são muitos fatores que são inegociáveis. É. E assim, né, Gustavo, a Diners, ela deixou as medidas de fidelidade, elas estão aí, né? Ela deixou esse legado, né? Ela deixou isso para a gente. Mas parece que as pessoas às vezes se negam porque ali está isso. Exatamente, eu concordo plenamente com você, porque esses são pontos inegociáveis. Não dá para começar a integração sensorial se a gente não pensa sobre isso, né? E, e mais uma coisinha aqui. Olha, hoje eu estou pegando você, Charlando, aproveitando ningún aí. problema, Tudo bem, estamos conversando, batendo um papo, tudo bem, Lígia. ningún problema. E uma coisa assim, Gustavo, que com certeza você está em todos os, né, em lugares que você observa. O que que acontece mais do que tudo? O que você acha, o que você vê como os erros mais comuns que acontecem aí na prática clínica? Na prática clínica mesmo, intervenção propriamente dito. Yo creo que Ligia, cuando hay personas que trabajan muy solas, Lígia, eu acho que quando tem pessoas ou profissionais que trabalham muito sozinhos, es muy difícil decirse a uno mismo que uno lo está é, haciendo mal. é muito difícil a gente falar consigo mesmo quando a gente está fazendo um trabalho de forma errada. Si usted está tratando a un niño, usted se va a decir a usted misma, lo estoy haciendo bien. Se você está tratando uma criança, você vai falar para você mesma que você está tratando bem. Pero yo puedo dar fe que en mis primeros años yo no lo hice bien, no lo Mas eu, podía hacer bien, no sabía hacerlo bien. eu posso garantir que nos meus primeiros anos eu não estava fazendo bem, eu não sabia exatamente como fazer bem. Certamente eu estava no processo de aprendizagem ainda. Y fue la corrección persistente diaria de mis supervisores E, na verdade, foi essa correção persistente, consistente e diária por parte dos meus supervisores lo que me hizo evolucionar hacia una persona que puede mirar a sus propios errores. o que me fez evoluir para uma pessoa que consegue olhar para seus próprios erros. Yo creo que el error más común en la práctica clínica es pensar que uno lo está haciendo bien sin tener un supervisor externo. Acredito que o principal erro na prática clínica é acreditar que a gente está fazendo um bom trabalho e a gente não tendo um supervisor externo. Uhum. Com certeza. Porque essa questão, né, Gustavo, o dia a dia e hoje a complexidade dos casos que nós temos tido, não é, meu amigo? Antes parece que é assim, era muito fácil, não matava, né? Tá, é No. isso, é aquilo. Hoje, nós temos alguns casos que a gente fala, eu falo, Papai do céu, me ajuda, né? Yo creo que Porque Ligia, se ha trivializado, muchas cosas se han trivializado en los últimos años. Acho que, na verdade, muitas coisas têm sido banalizadas nos últimos anos. Por ejemplo, se ha trivializado un diagnóstico. Por exemplo, o diagnóstico ficou banalizado. O sea, cuando una familia tiene un niño con un diagnóstico, Quando uma família tem uma criança com um diagnóstico, asociado a ese diagnóstico viene un dolor irreparable en esa familia. associado a esse diagnóstico vem uma dor irreparável provocada para essa família. Entrar en esa relación con ese dolor que está experimentando la familia sin experiencia me parece una Entrar, falta de respeto total.
entrar nessa dor que a família está tendo nesse momento por causa desse diagnóstico e dessa situação, sem nenhum tipo de experiência e nem conhecimento, eu acredito com desrespeito muito grande com esses seres humanos. Tenemos que empezar por algún lado, yo entiendo eso. Eu entendo perfeitamente que a gente tem que começar por algum lugar. En algún momento uno tiene que saltar a la piscina, yo Em entiendo algum eso. momento a gente tem que pular na piscina, entendo perfeitamente isso. Pero nos tenemos que preparar la mayor cantidad de posibilidades que tengamos de aprendizaje antes de hacer esas intervenciones con diagnósticos y familia que son muy complicados. Mas temos que nos preparar muito bem antes de começar a trabalhar com essas famílias e principalmente com famílias que passam por situações muito difíceis, que têm diagnósticos muito complicados, antes da gente fazer os tratamentos. Porque si no corremos el riesgo de que se desprestigie el proceso. Porque senão a gente acaba desprestigiando, pelo menos correndo o risco de desprestigiar o processo. La familia va a pensar, un proceso terapéutico no es útil para mi familia o para mi hijo. A família pode pensar que esse processo terapêutico não é útil para a família ou então para essa criança que eles têm, Cuando en realidad es solo el terapeuta que no está funcionando en ese quando momento. na verdade é apenas o terapeuta que não está funcionando nessa situação. Uhum. É muita irresponsabilidade, né, Gustavo? É assim, aquele sentimento de se colocar no lugar dessa família, né? O que que você esperaria se fosse seu filho, né, seu neto, enfim, que você tivesse realmente esse olhar. Assim, Gustavo, penso que nós somos responsáveis, né, pelo futuro dessa criança. O que que essa criança vai se tornar, né? Então, outro dia eu estava até comentando numa palestra que por acaso, na internet, eu vi um paciente que eu atendi quando pequeno, que esse ano entrou na faculdade, na universidade. Isso, mas me deu tanto orgulho, meu amigo. Eu chorei a hora que eu vi. Eu choro por qualquer coisa, você sabe. Mas eu chorei compulsivamente, porque eu falei assim, ele não chegou ali é, de qualquer jeito, por acaso, né? Ele chegou ali porque teve pessoas que ajudaram essa família, ajudaram essa criança com responsabilidade para chegar a uma situação dessa, né? Então, é um cuidado, né? Antes de tudo, é um cuidado que temos que ter com essas famílias que. E aí, assim, o que conselho você daria para essa turma toda que está aqui escutando a gente, né? Aí em relação ao futuro mesmo, né? Da questão da IS, né? Como é que você pensa isso aí para a gente tentar melhorar um pouco essa realidade, né? Yo creo que lo primero, Ligia, es si podemos tomar el proceso de aprendizaje de integración sensorial con un poco más de calma. A questão principal, eu diria, Lígia, a primeira parte, é que a gente consiga tomar esse processo de formação, de conhecimento da integração sensorial com um pouco mais de calma. La gente parece ir corriendo, pero no sé a dónde corren, porque uno no puede acelerar el proceso de aprendizaje de algo tan complejo. As pessoas estão correndo muito, nem sei para onde essas pessoas estão indo. A gente não pode acelerar tanto um processo de aprendizagem que é bastante complexo. No se trata de tomar un curso atrás de otro. A questão não é tomar um curso depois do outro. Se trata de tomar un curso, entender las limitaciones que uno tiene y practicar. A questão é fazer um curso, entender as limitações que a gente tem e poder praticar um pouco. Quizás en el futuro es como voy a terminar mi proceso de certificación. E talvez no futuro, sim, eu vou terminar ou concluir meu processo de certificação. ¿Y cómo me puedo juntar con otras personas E como eu consigo me juntar com outras pessoas para pensar, para pensar, para leer juntos, para consultar con otras personas? para ler junto com essas pessoas, consultar com outras pessoas, Porque me parece que tenemos que parar de repetir los mismos errores. porque acredito que devemos parar de cometer os mesmos erros. Le voy a contar un ejemplo que está sucediendo en Brasil en este momento. Eu vou contar um exemplo que está acontecendo nesse momento no Brasil. Hay un grupo de personas, y no importa dónde en Brasil, Tem um grupo de pessoas, não importa onde no Brasil, hay unas personas trabajando para esas personas que deciden separarse. tem pessoas trabalhando para essa pessoa que decide se separar. Las personas que se separan obviamente que piensan que las personas que se quedan están haciendo todo mal. As pessoas que se separam, obviamente, elas vão ficar pensando, né, que quem ficou está fazendo tudo errado. Los pacientes siguen a las terapeutas que se están yendo. Os pacientes vão acompanhando essas terapeutas que vão indo embora.
Se abre en otra clínica Elas vão abrir uma outra clínica. y ahora, 4 años más tarde, E agora, 4 anos depois, otro grupo de esta nueva clínica se está yendo a abrir otra clínica outro grupo dessa nova clínica está saindo para abrir uma outra clínica, que también piensa que las que están en esa clínica tampoco están haciendo las cosas que bien. também acha que essas pessoas que estão nessa outra clínica não estão fazendo as coisas bem. Las tres clínicas, Ligia, la original, la nueva y la tercera, E nesse caso, as três clínicas, Lígia, a original, a nova e a terceira, se parecen, são muito parecidas, proporcionan los mismos servicios, oferecem os mesmos los serviços, reportes son parecidos, os relatórios são muito el parecidos, equipo es parecido, os equipamentos são parecidos, el modo en que atienden es parecido. a forma em que atendem é parecida. Y yo lo que pienso es como dos oportunidades, o sea, una clínica original y dos oportunidades de cambiar y hacer las cosas mejor, termina siendo exactamente lo mismo. E o que eu penso, por exemplo, essa clínica original e depois mais duas novas oportunidades da segunda clínica e da terceira clínica de fazer alguma coisa diferente, mas não acabam fazendo exatamente da mesma forma. Pero tenemos un grupo más o menos de 15 terapeutas ocupacionales, E por isso temos mais ou menos um grupo ali de uns 15 terapeutas ocupacionais, todos enojados con todos, todos bravos entre si, familias que tuvieron que cambiar 2 veces de clínica famílias que tiveram que trocar 2 vezes de clínica y terapeutas que están proporcionando exactamente el mismo servicio que la clínica original. e terapeutas que estão oferecendo exatamente o mesmo serviço que era feito na clínica original. Entonces yo creo que uno tiene que parar y decir, esto termina conmigo, o sea, lo tengo que empezar a hacer de otro modo. E por isso eu acho que a gente deveria começar a pensar, oh, isso aqui acaba comigo, então eu tenho que pensar e fazer de uma forma diferente. No siempre es como a mí me parece que es, Nem sempre da forma em que eu acho que é, o de mi limitada experiencia de lo que yo he visto. ou da minha limitada experiência naquilo que eu já vi. Quizás que tenga que ver qué pasa en otras ciudades, en otro lugar, hablar con otras personas, Eu talvez deva ver o que está acontecendo em outras cidades, em outros lugares, falar com pessoas diferentes, tomar una supervisión, talvez fazer uma supervisão, tomar una mentoría, pensar en fazer uma algo diferente. mentoria, pensar em alguma coisa diferente. Pero creo que otra vez sí, necesitamos desacelerar lo que estamos haciendo Mas novamente acredito que devemos desacelerar aquilo que estamos fazendo y empezar a pensar con un poco más de cuidado y de responsabilidad. e começar a pensar com um pouco mais de cuidado e de responsabilidade. Muito bom. Bom, até, né, eu acho que assim, a gente, como eu falei, a hora que você saiu um pouquinho, a gente teria, né, muitas horas para conversar aqui. Mas o que, né, Gustavo, eu gostaria de que você falasse um pouquinho, porque o ano passado, né, conversamos e uma preocupação grande minha em relação a essa questão, essa formação muitas vezes superficial, as pessoas não entrando, o que que é avaliar, o que que é tratar, o que que é ter uma supervisão. E aí o Gustavo, o ano passado, me apresentou algo que realmente as pessoas que fizeram, né, o curso dele, o Focus, que veio de encontro realmente com essa necessidade. E sabe, isso eu preciso falar para você, em relação ao Focus que você o ano passado deu aqui. Algumas das pessoas que fizeram o Focus, né, o seu curso, faziam supervisão comigo. E foi muito interessante, porque isso eu falei para as terapeutas, foi o antes e o depois, porque antes eu tinha vídeos que as terapeutas me enviavam na supervisão, passaram pelo processo do Focus e logo em seguida a supervisão continuou. Assim, a diferença, né, que as pessoas fizeram quando me mandaram novos vídeos. Eram outras terapeutas, assim, né? Então, de fato, né, gente, assim, a gente quer apresentar novamente esse ano, nós vamos ter a oportunidade, né, no final de julho, o Gustavo vai dar a segunda edição aí do Focus, e eu quero até que ele fale um pouquinho sobre, né, qual foi a tua, o que eu quero dizer assim, o que que você sentiu, Gustavo, para você criar o Focus?
Entende? Se era assim, se você teve em algum momento essa angústia, né, que a gente vai vivendo e que aí não, eu preciso fazer alguma coisa diferente e para caminhar mesmo, né? Porque eu acredito, né, Gustavo, aqui temos várias terapeutas com muita experiência e que outras com menos, mas que a gente entende esse momento, né, que precisa avançar, né? Pessoas que fazem curso aqui, 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 mas chega um momento que eu preciso ir para frente, né? Claro. Então, eu acredito que foi nesse Sí. sentido que você pensou, né? Quando você Sí, criou o Opus. la primera motivación para mí, Ligia, fue el aprendizaje en situación. A primeira motivação para Real. mim foi esse aprendizado ali na situação real. Yo creo que uno puede hablar acerca de lo que hace, uno puede hablar de música un montón de tiempo, pero quizás que tocar el piano es otra cosa. E eu acho que a gente pode falar muito sobre aquilo que a gente faz, mas eu acho que a prática é totalmente diferente. Por exemplo, tocar piano, a gente pode falar muito sobre isso agora, ou música de modo geral. Agora, tocar o piano em si é diferente. Entonces yo creo que muchas veces nosotros hablamos lo que tenemos en nuestra cabeza, E acredito que muitas vezes a gente fala aquilo que a gente tem na cabeça, pero cuando uno tiene un niño enfrente y una persona mirando es otra cosa. mas quando a gente tem uma criança na frente, temos uma pessoa que está observando, supervisionando, é outra coisa. Una de las primeras cosas que me pasó, Ligia, fue que cuando uno pone a terapeutas ocupacionales en esa situación, en una situación de grupo, Uma das primeiras coisas que aconteceu é que quando a gente coloca os terapeutas ocupacionais, Lígia, nessa situação ali de grupo, me dicen, Gustavo, con este niño lo que podríamos hacer sería... falaram para mim, Gustavo, com essa criança, acredito que o que a gente poderia fazer seria. Es como, no, 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 hágalo ahora. Eu falei, não, 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 não é para você falar, faça agora. Y continuaban hablando y es como, no hable más, hágalo. E continuavam falando, não é para falar, é para você fazer. Y un comentario del curso fue una persona que se dio vuelta y me dijo, Gustavo, no sé cómo hacerlo. E houve um comentário, uma pessoa ali do curso que virou para mim e falou, Gustavo, na verdade, não sei como fazer. Y yo lo que le dije fue, vamos a hacerlo juntos. E eu falei, tudo bem, vamos fazer juntos. Pero yo creo que pasar por ese proceso, Mas eu acredito que passar por esse processo, donde los profesionales miran instrumentos de evaluación, onde os profissionais vão revisar esses instrumentos de avaliação, revisan los registros del niño, revisam os registros da criança, entrevistan a la familia, completan cuestionarios, entrevistam a família, completam os questionários, completan test con el niño, completam alguns testes com a criança, usan toda esa información y tratan seguidamente al niño. usam toda essa informação e vão tratar seguidamente essa criança. Es un aprendizaje maravilloso porque uno puede corregir exactamente lo que está sucediendo. É uma aprendizagem maravilhosa porque a gente consegue corrigir exatamente aquilo que está acontecendo. No es para las personas que tienen el ego frágil. Não é para as pessoas que têm um ego um pouco enfraquecido ou Si la gente frágil. que tiene un ego frágil no puede hacer un curso práctico de este tipo, Se você tem um ego fraco, você não pode fazer um tipo de curso como esse, porque una de las cosas que se dice, primeramente, nos vamos a equivocar todos, porque a primeira coisa que a gente fala é todo mundo vai errar. pero tenemos que equivocarnos menos a medida que vamos avanzando en el tratamiento. Mas a gente tem que errar cada vez menos, conforme a gente vai se formando e vai fazendo esse curso e treinando juntos. Como se videotipea todo, es mucho más fácil volver hacia atrás también. E como a gente vai gravando tudo, é muito mais fácil a gente voltar um pouco para trás também. Y fue para mí una cosa muy novedosa preguntar, por ejemplo, ¿cuál fue la respuesta adaptativa del niño? E para mim, por exemplo, foi muito novedoso o fato de poder perguntar qual foi a resposta adaptativa da criança. Y al principio la gente dice cosas sueltas y después como, no me está preguntando en serio. Não, no começo as pessoas falam qualquer coisa, mas depois param para pensar se de fato está perguntando isso de forma séria. Y la cosa más importante, Ligia, me parece, E a questão mais importante, Lígia, eu acho, cuando yo veo en los primeros tratamientos de cada niño, quando vejo os primeiros tratamentos de cada criança, yo tuve que hablar y decir, ok, esto no se parece a integración sensorial para nada. eu tive que falar, bom, na verdade isso aqui não parece para nada integração sensorial. Y muchas veces no era porque no estén tratando lo suficiente. E muitas vezes não era porque não estavam tratando o suficiente. Es más, a muchas personas le tuve que decir como, calma, más lento, está yendo muy rápido. Aliás, para muitas pessoas eu tive que falar, calma, um pouco mais devagar, você está indo muito rápido. Está haciendo más de lo que debería.
você está fazendo mais do que deveria. Pero usted ve que en el sexto, quinto, sexto, séptimo día, los niños están recibiendo un tratamiento que es intensivo, es adecuado, está dirigido a un foco específico. Mas, na verdade, você começa a perceber que no quinto, sexto, sétimo dia, a criança começa a receber um tratamento que é muito mais direcionado, que é muito melhor preparado e um tratamento muito mais adequado e eficaz. Todos tienen la oportunidad de tratar, Todo mundo vai ter a oportunidade de fazer tratamento, todos tienen la oportunidad de recibir retroalimentación. todo mundo tem a oportunidade de receber essa retroalimentação, então esse feedback. Y quizá una de las así cosas novedosas, porque yo hago programación en estadística, E talvez uma das coisas novedosas, eu trabalho com programação em estatística, es que hacemos codificación para usar inteligencia artificial para que nos ayude a interpretar toda la información que usan. e que a gente faz essa codificação para usar inteligência artificial e que ajude a interpretar toda essa informação que a gente vai gerando. Entonces usamos un par de inteligencias artificiales específicas para el curso Focus para analizar los datos que tenemos. E por isso usamos algumas inteligências artificiais muito específicas nesse curso Focus para poder analisar as informações que a gente está obtendo. Algunas de las personas me han escrito emails, me dijeron, Gustavo, tengo como mucho más claro cómo quiero organizar mi clínica ahora. Algumas das pessoas, por exemplo, me enviaram algumas mensagens por e-mail falando: bom, Gustavo, agora eu tenho uma impressão, uma ideia muito melhor de como devo montar a minha clínica. Y una me dijo, Gustavo, estoy horrorizada por los reportes que hacía antes. E uma delas falou para mim: Gustavo, na verdade, eu estou horrorizada, né, da forma em que eu escrevia os relatórios antigamente. Aham. Le digo, no, todos escribimos algún reporte que no era bueno en el pasado. La idea es seguir mejorando. E eu falei: na verdade, todo mundo escreveu um relatório que não era bom no passado. A ideia é continuar melhorando. Sí, pero yo creo que fue un curso muy positivo y ayuda mucho cuando uno tiene un ambiente clínico que es ideal para hacer todo lo que se necesita hacer. Mas eu acho que assim que é um curso muito interessante, que ajuda muito, principalmente quando a gente tem um ambiente físico, um ambiente clínico que oferece toda essa Facilita oportunidade para isso. um tratamento adequado. Uhum. Yo creo que fue una buena oportunidad para que la gente pueda como poner en práctica algunas cosas, pero también descartar algunas cosas que Que não esto no serve. está bien, esto hay que descartarlo. Eu acho que foi muito bom para que algumas pessoas conseguissem colocar em prática algumas coisas, mas também para descartar algumas outras coisas que de fato não estavam funcionando. Uhum. Não, perfeito, Gustavo, porque essa possibilidade do intensivo, né, também desse tratamento intensivo faz toda a diferença. E nós que vivemos isso, você vê, de fato, como você já falou, o primeiro dia do atendimento da criança e no último Claro, dia é mágico, não é mágico, né? Mas a claro. gente vê que um bom trabalho, uma intervenção. Então, gente, a Maiara, você está por aí? Ela vai, acho que, falar um pouquinho, né, sobre esse curso, porque a gente, quem ficou aqui nesse momento, tem assim, uma promoção super legal para quem estiver querendo, né, avançar aí na prática clínica. Márcia, está por aí? Tô, Lígia, tô aqui sim. Acho que eu esqueci só de abrir minha câmera para só um pouquinho. Tá. Pronto. Boa noite, pessoal, tudo bem? É uma alegria ter vocês aqui conosco para mais uma live que realizamos, uma live com assuntos tão importantes também a serem discutidos. E aproveitando, nós gostaríamos muito de convidá-los, como o Gustavo mencionou um pouquinho, para o curso dele em julho, que é o Focus, uma imersão clínica dentro de todo o processo de um atendimento na integração sensorial. Vão ter a possibilidade de fazer o atendimento com pacientes reais, desde o início do atendimento até o fim. Então, vocês vão passar ali por toda a etapa de um atendimento com o IES e para deixar aí ainda melhor com uma supervisão direta do Gustavo. Ele é atento a todo o atendimento do lado de vocês, passando de uma maneira muito cuidadosa todas as informações que forem necessárias para vocês aprimorarem cada vez mais a conduta de vocês. E como a Lígia mencionou, para vocês que estão aqui conosco na live, estamos com um valor diferencial, uma promoção, uma condição exclusiva e também limitada, muito especial, que a Simone já projetou aí e aí vocês podem ter essas informações com relação aos valores.
Então, de fato, foi uma condição especial pensando em vocês, para que vocês tenham essa possibilidade de fato de fazer o curso. Eu vou colocar aqui também no chat, no aberto, o link pelo qual vocês poderão fazer a inscrição de vocês, tá bom? Então, de fato, é uma oportunidade incrível para vocês estarem com uma supervisão de uma semana, um curso de imersão de 50 horas com o Gustavo. Tá joia, Mar. Acho que, né, tá agora aí as informações, gente, né, que vocês precisarem de fato, né, de ter mais informações aí, é só entrar em contato com a Rudens Cursos e é presencial, né, logicamente, porque as crianças são atendidas, né, aí durante o curso tem 7 dias, mas são 5 dias de atendimento mesmo com cada uma das crianças. O curso é no centro de treinamento mesmo da Ludens Cursos, que é essa questão que o Gustavo pontuou aqui na live, que é você ter um espaço terapêutico adequado, né, para isso. Então, construir realmente esse espaço para com muito carinho, com muito esforço mesmo, para que os alunos pudessem ter oportunidade de ter essa vivência mais da prática mesmo, da prática clínica. Então, é isso, né? O Mar, você pode tirar agora que tá isso. E então, gente, vocês precisarem entrar em contato, essa promoção a gente está fazendo realmente até domingo, porque o que que acontece, né? Talvez a gente não tenha falado aqui, é limitado mesmo. Por quê? Porque é atendimento, né? Então a gente tem um número de pessoas que é limitado pelo espaço, pela quantidade de crianças e mais do que tudo pela assistência que dá, né? Então, normalmente é ele normalmente é ele o Lewis, né, junto, porque o Lewis participa também aí para a questão da tradução e para ele dar realmente essa assistência que ele dá tanto do ponto de vista da avaliação como do tratamento, do atendimento ali, não dá para a gente fazer, né? É uma exigência, inclusive, dele de um número limitado mesmo de terapeutas para a gente poder fazer um tratamento mais adequado possível. Então, acho que é isso, né, gente? Nossa, já está 9h30. Muito obrigada, Gustavo. Foi ótimo. A gente queria poder fazer isso muitas vezes. Muchas gracias, Ligia, por invitarme. Le agradezco mucho. Y Luis, muchas gracias por la traducción. Muchas gracias a ti, Gustavo. Lígia, muito obrigado pelo convite e por participar aqui com a gente. Todos, Que viu, tengan buenas gente? noches. Muito Tá, bom, boa noite viu? para todo mundo, pessoal. Muito obrigado. Abraço, viu? Até mais. E aguardamos vocês aqui junto com a gente, tá bom? Aí presencial, vivo e a cores, tá bom? Até Até mais. mais. Tchau, tchau.